Bom dia, querido ouvinte, você que me acompanha nesse momento pelo canal IBE Fortaleza, ainda pensando no reino de Deus. O reino de Deus, ele tem alta prioridade na nossa vida, sua mensagem, seus posicionamentos, seu conhecimento. Eu espero que essa meditação de hoje possa nos ajudar a realinharmos cada vez mais a nossa caminhada com o princípio ou os princípios do reino que Mateus capítulo 13 vai nos inspirar hoje. Quero meditar sobre essas duas parábolas que estão, capítulo 13, como eu já citei, versículo 44 a 46. Tem duas parábolas aqui, o tesouro escondido e a pérola de grande valor. E o texto vai nos dizer assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Estou trazendo o tema do reino novamente, pelo fato que estamos pensando em Jesus, falando de Jesus, e o tema do reino é um tema recorrente, vez por outra nós precisamos trazê-lo para meditação, para apreciação e também para tomada de posição das nossas decisões diárias, porque elas precisam passar pelo crivo do reino de Deus. Quero falar sobre essa questão da parábola, porque Jesus utilizou muitas parábolas nos seus ensinos, no seu dia a dia, e para não esquecermos, parábolas são histórias simples e curtas na forma de um tipo, figura ou ilustração com dois níveis de significado. Elas apresentam uma comparação ou contraste com o intuito de estimular o pensamento, a decisão e a ação. A parábola é a forma literária mais difícil de ser criada, porém é a mais poderosa. O seu poder vem tanto da brevidade e simplicidade de seus ensinamentos, bem como da ferramenta de memorização que ela oferece. Aproximadamente 1/3 dos ensinamentos de Jesus foi feito com o uso de parábolas que revelaram a natureza do reino de Deus. Só para podermos relembrar, eu contei duas parábolas em apenas 3 versículos. E são duas parábolas lindíssimas, com o olhar central delas no reino de Deus, no valor que esse reino tem, e de que esse homem que o texto fala, quando ele descobriu essa pérola ou esse tesouro, ele escondeu e com muita alegria ele vendeu tudo que tinha para comprar. Na primeira, ele compra o campo, e na segunda parábola, ele encontra uma pérola de grande valor, ele vende tudo que tem para comprá-la, para adquiri-la. Eu quero falar agora mais um pouquinho sobre essas parábolas e dizer que, transbordante de alegria, esse homem vai e vende tudo o que tem. Tanto o tesouro escondido quanto a pérola de grande valor ilustram que, embora quase não apareça agora, o reino de Deus é extremamente valioso, mais do que tudo o que temos. Será que já reconhecemos o grande valor do conhecimento de Deus a ponto de deixarmos tudo para segui-lo? É uma pergunta que não pode deixar sem uma resposta, pelo fato que realmente está diante de nós um tesouro, uma pérola de grande valor que se chama Reino de Deus, e nós precisamos então nos posicionar
não só ouvindo, conhecendo, mas também abraçando, acolhendo e caminhando segundo os ditames dos princípios deste reino. Às vezes as pessoas se queixam de que não tem um sentido para a sua vida. Nessas parábolas, vemos como é importante encontrar o reino do Pai Celestial. Tão importante que toda a vida passa a ter sentido em função desse conhecimento. O tesouro oculto, que é a primeira parábola que está no versículo 44, o reino de Deus apresenta-se aqui como um valor. Enterrar tesouro era comum antes de existir uma rede bancária. Às vezes, o primeiro dono morria e o tesouro ficava perdido, até que alguém o achasse por acaso. Na parábola, o homem que encontra esse tesouro, né, que está perdido, está enterrado, ele então ele vende tudo o que tem e compra o campo para adquirir aquele tesouro. Na segunda parábola da grande pérola, o valor multiplica-se com o tamanho. Uma pérola do tamanho de um ovo deveria valer centenas de pérolas de tamanho regular, o que seria o estoque inteiro de um negociante de pérolas, o qual exercia o papel típico de um banqueiro da época. Aqui o reino é de valor incomparável. Que lições nós podemos tirar dessas duas parábolas? A primeira é que nós temos aqui um mistério, o mistério do reino. É que seu valor excede todos os tesouros do mundo. Assim deve-se abrir mão de tudo para adquiri-lo. E a segunda parábola é que enterrava-se também tesouros a fim de protegê-los de ladrões e exércitos inimigos. Em seu entusiasmo, os que descobrem o reino encontram nele mais alegria que em qualquer prazer temporal. Eu quero ainda falar sobre essas duas parábolas, que Jesus, ele é o maior exemplo a ser seguido, porque ele demonstrou essa parábola com todas as letras. Ele descobriu um tesouro, somos nós, num campo, o mundo, e deu tudo o que ele tinha, ele deu a sua vida para nos ganhar pela alegria que lhe foi proposta, aguentando a cruz e vencendo a cruz com o desejo de ter em nós esse tesouro precioso, peculiar, que ele deu a sua vida para garantir que a sua igreja seria uma igreja vitoriosa, triunfante, gloriosa. É a reflexão de hoje. Nós não podemos ouvir sobre essas duas parábolas e simplesmente darmos de ombro, ficarmos indiferentes. Deus nos ajude a ter alegria e alta prioridade para o reino, para a sua justiça e para a caminhada ao lado do Mestre. Que Deus nos abençoe e que o reino de Deus continue nos inspirando, nos alegrando, nos apaixonando. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Um grande abraço, um ótimo dia, uma ótima reflexão.